Essa semente plantada no teu coração cria raízes. Raízes para insegurança, incerteza, impotência. Depois de tudo isso é chamado, um nome que vocês dão, que é depressão. Está oprimido, deprimido, porque ele está fraco. Aí ele perde tudo que tem. Tudo que provém de mim que é capaz. Sem mim ele não vai ser nada. Então ele está num deserto, está num vazio. Ele está sem o meu dom. Ele está sem a minha misericórdia, o meu amor e a minha compaixão. Ele não está alimentado de mim. Se ele não se alimenta de mim, ele se torna fraco. Um organismo que não tiver alimentação, ele não tem força. Ele não tem ânimo. Ele vai enfraquecer. Você precisa repor a falta de líquidos no corpo. Você precisa repor a falta de alimento, vitaminas, proteínas, cálcio, sais minerais e outras coisas mais, não é? Porque senão, vocês não conseguem nem andar, nem levantar, nem fazer nada. Não é? Então, quando eu alimento o homem através do meu poder, o homem não cai. Eu sustento o homem. Lembra de Daniel? Lembra do alimento que ele foi alimentado para ter força e mais vigor e mais ânimo e mais aparência? Que só comia legumes, lembra? O outro comia carne, comia tantas coisas, nada. Tudo que era alimento do homem por conhecimento de destruição, sem conhecimento, na verdade, de um conhecimento absoluto que é o próprio ser. Então ele estava destruindo aquele que, na verdade, obedecendo, segundo o que pode repor, estava vivendo. Então o alimento verdadeiro provém de mim. A carne provém do animal. Se o homem for animal, vai viver da carne. Então ele passa a ser instrumento de sacrifício da carne, bebendo sangue. Não se pode beber o sangue porque no sangue tem a alma. Não se pode adquirir a alma. Não pode beber a alma. Não pode comer a alma. Quem come carne, o sangue na carne, está comendo a alma do animal. Então ele vai voltando à pré-história. Ele vai voltando a ser animal. Porque tudo que há no animal, em condição de animal, vai para os neurônios do homem. E o homem vai raciocinar como animal. Vai voltar ao animal. Os neurônios não vão evoluir, não vão trazer conhecimento e abrir os portais para o conhecimento. Vai ficar na pré-história como animal. Quanto mais sangue beber, mais animal será. Quanto mais carnívoro for, mais animal será. Adão e Eva não comia carne, não bebia sangue. Só vivia de frutas, legumes e verduras. E Adão viveu 900 anos sem comer carne. E o que mais o homem gosta? Churrasco. Picanha. Então, vai voltando a ser animal. Ele adquire os hormônios do animal. Aí ele passa a ser animal, não vai raciocinar como em mais semelhança de mim. Ele vai ter apenas, na verdade, o raciocínio animal. Ele vai viver o instinto do poder que está nele. Ele não vai raciocinar. Aí, dependendo dos neurônios que estão nele, ele vai estuprar e matar e vai destruir. Porque o desejo animal dele leva ele
a desequilibrar o sistema, a desrespeitar, no amor, misericórdia, numa bondade, porque sou animal. Então a injustiça, o estupro é animal. É um estado de desequilíbrio psicológico. É uma insatisfação tão grande e um poder de trevas tão grande que ele quer a satisfação da própria carne, porque ele passa a ser carnívoro. Então ele comete o crime da carne. E as potestades em trevas alimentam-se, na verdade, da energia do animal que ele é. Então o predador das trevas o toma e o faz vítimas na terra. Porque que é o sangue que será derramado, que é a violência da maldade. Então eles vivem a maldade. O animal que mata outro para sobreviver, segundo a natureza, não é maldade. É sobrevivência. Alguém dá a vida em estado de sacrifício para que outro, mediante um sacrifício do quem morre, tenha o direito de uma vida por um tempo, para que a espécie permaneça. Então não há maldade nos animais. A única maldade que vem é no homem, por se tornar um animal. Quando o homem perde a semelhança de mim, ele passa a ser animal. Os animais que foram criados por mim não é imagem e semelhança de mim. A imagem e semelhança de mim é o homem. O animal foi feito para servir o homem, na condição animal de ser dominado pelo homem, pela bondade do homem, pelo amor do homem, pela misericórdia do homem, pelo equilíbrio, pelo poder de autoridade do homem. Tudo isso é dado ao homem através do Espírito para que domine. Então o homem domina o cão, o homem domina o leão, o homem domina todos os seres. Porque está determinado o animal, na condição de animal, de ser submisso. Mas evoluiu tanto o animal, adquirindo o conhecimento da maldade sobre o homem, que o animal tem medo do outro pior animal, chamado homem, mais semelhança dele. O animal não sai à caça do homem, mas o homem sai à caça do animal. O animal não maquina com teus pensamentos como vai destruir uma presa. Ele só tem as estratégias e o conhecimento adquirido para manter a tua espécie no instinto verdadeiramente animal da tua sobrevivência. Mas ele não raciocina como vocês. O homem é o único animal que raciocina para praticar a maldade contra todo ser que precisa da misericórdia, do amor e da graça e que é bom. Quando o homem é animal, no poder do animal do homem, e ele não podendo estar evoluído perante aqueles que evoluíram, então vai gerar nele maldade, agressividade. Quando o homem não tem conhecimento intelectual para falar com o intelectual, ele passa a ser bruto, porque ele não consegue viver no mesmo raciocínio. Não é assim? O ignorante não vai conseguir viver na paz do conhecimento absoluto, em igualdade, em conhecimento daquele que tem o conhecimento. Então, se dois começarem um diálogo, o ignorante será bruto, porque ele vai se sentir inferiorizado, incapaz. Então ele vai ter uma reação da incapacidade dele. Quando este poder de
incapacidade está no homem, achando que não é capaz mais de amar, de ter misericórdia, de ser bondoso, de conseguir tudo, aí ele entra em depressão. E este é o buraco negro que está no homem. Assim como o homem se alimenta do alimento segundo a carne, e como o homem alimenta da água segundo a necessidade da água, o homem também tem que se alimentar de conhecimento. O homem só vai beber a água quando os rins pedir, quando a carne pedir. Porque se não pedir, ele fica sem beber. Ele é preguiçoso, não pensa, e ele acha que não precisa beber. Mas pela falta de não beber, aí vai vir a consequência por não beber. Os cálculos renais. E o homem vai perecendo, porque as células vão morrendo. E o computador da carne, que é o intestino, vai se ressecando. Vai destruindo toda a vida para o corpo. E vai provocar uma grandíssima enfermidade. O câncer, a morte, a destruição. A cabeça pensa no desejo de comer. O cérebro tem pensamento para evacuar aquilo que verdadeiramente não é digno de ficar. Então tem dois cérebros no corpo de vocês. As células do intestino é um cérebro que mantém todo este universo de um corpo em estado de equilíbrio, segundo aquilo que você põe nele. A mesma coisa é a mente. Se a mente colocar bondade, amor, misericórdia e compaixão, ele será um instrumento de amor, misericórdia e compaixão. Se ele, na bondade dele, só fizer bondade, ele será considerado um homem bom. Se ele amar e por obra mostrar, nele é constituído o dom do amor. É reconhecido o amor que está nele, porque ele mostra por obra. Porque ele adquiriu de mim a bondade, o amor, a misericórdia. Ele se alimentou de mim. Ele teve conhecimento de mim, se aproximou de mim, se alimentou de mim, fez aliança comigo. Então, assim como eu sou, ele será. Porque eu sou bondade, amor, misericórdia, compaixão. E a minha graça está com aqueles que estão em unidade de espírito comigo. Daqueles que nasceram de novo em mim. Porque morto não tem bondade. O que tem maldade está morto com relação à bondade. O que tem maldade está morto sem amor, porque a maldade não gera amor. A maldade não gera misericórdia. A maldade não gera bondade. E na maldade não existe graça, só no amor. Então, quando o homem não tiver essa essência divina de se alimentar de mim, ele vai se alimentar da depressão. A riqueza do homem vai estar onde estiver o coração dele. Se o homem colocar o coração dele numa mulher, a varoa, é a varoa que vai destruí-lo. Como? Sem ela fazer nada. É ele que vai se destruir. Porque não soube lidar com a varoa. Se ele não satisfazer a varoa e não dar tudo aquilo que a varoa deseja, então vai desprezá-lo. Não é bom viver só, então vai ficar sozinho. Desprezado, humilhado, sem ninguém. Não é bom viver só, transgrediu as leis que eram da mulher, então vai ficar só. É aí sozinho entra o quê? Depressão, angústia na tua alma, incerteza, insegurança. E vem muitas coisas mais. Aí ele acha que não é capaz, não é bonito o suficiente, não é rico o suficiente. Aí ele vai pondo adjetivos para ele que destrói ele mesmo. Porque no coração dele os adjetivos que está nele é só de maldade. Então a maldade vai destruir. Se ele não se alimentar de mim, ele se destrói.
Não basta ver a água, tem que beber. Não basta ver o alimento, tem que comer. Se ver a água e não beber, não fará efeito nenhuma água aqui dentro, porque não bebeu, não digeriu. Se não comer, não terá força, não terá ânimo, não terá energia, nada. Então o homem tem que ter a minha energia, a minha vontade, os meus dons, o meu conhecimento. Aí o homem será como a mim. Bondade, amor, misericórdia. E aí o ser humano vai achar graça em outros seres. Aí ele vai dar. Não vai tomar emprestado. Quando o homem dá, recebe de mim 100 vezes mais. Aí eu abro a resposta do homem. Quando o homem achar que tudo pode fazer segundo tua força, ele vai perecer. Quando em tudo dá graça, mediante o meu amor para com ele, a misericórdia e a bondade, as bênçãos serão enviadas por mim e virão, não passarão, receberão. Aí ele será uma bênção. E quem é uma bênção não tem depressão. A tua condição de espírito é segundo a condição do meu poder absoluto sobre ele. E ele, os sentimentos dele serão o mesmo. Ele tem sentimento de firme convicção do que vai acontecer, no estado de obediência por conhecimento adquirido, num tempo determinado, que tudo há tempo para todas as coisas para que se realize. Então ele está doutrinado, disciplinado nisso. Aí ele vai ter o salário dele, a bênção. Aí eu vou ordenar que vá, a bênção virá. Se alcançar te perseguirá, não é ele que vai atrás. Não se pode fazer por força nem por violência. Tem que ser por direito. Do suor do teu rosto faga a tua carne, para ganhar o pão de cada dia. Tem que ter no teu espírito o ânimo, o amor, a misericórdia, a compaixão e o conhecimento das minhas leis, para não transgredir, para ser digno obreiro do teu salário. Quem se alimenta de mim, em bondade, amor e misericórdia, não tem a depressão. Tem a paz no espírito, porque eu sou o príncipe da paz. Quem de mim se alimenta. Vê o sacerdote com depressão, eu vejo ele um pouco rebelde, mas não em depressão. Vejo ele irritado, inseguro, incrédulo, mas não em depressão. Vejo ele querendo não esperar o tempo. Vejo ele querendo mandar em mim. Vejo ele indagando a mim. Ele está falando. É uma privacidade minha entre eu e tu. E tu está falando para todo mundo o que eu faço. Não falo mal de ti. Eu falo que precisa mudar em ti. Eu te amo. Meu amor é minha misericórdia. É contigo. Como prova, como testemunha, muitos te amam, não é mesmo? E muitos têm ele como bom, misericordioso. E outros dizem, homem de Deus, não é? Servo do Senhor. Conviva com ele para ver que ele realmente é um servo do Senhor, às vezes rebelde. Não. Então, a depressão é tudo isso que eu falei. E não é tudo isso. Se eu for ensinar tudo o que é, tem que ter muito conteúdo. Mas é suficiente para que muitos entendam que tem que ter a mim. Qual é o segredo do Senhor? Ter a mim. Se alimentar de mim. Receber de mim um dom.
E eu constituí potestade de autoridade. Então, quando ele tiver a mim, se alimentar de mim, receber de mim, eu constituo servo e senhor de tudo que é possível. Eu dou o dom que é fé. Eu acrescento, eu dou tudo é possível que crê. Ele crê porque ele está comigo. Ele crê porque me obedece. Ele crê porque eu dei o dom. Ele crê porque eu constituí um homem de fé. Se a humanidade estiver em mim e eu nele, não existe depressão. Porque eu sou consolador. Porque eu sou o caminho da verdade absoluta, de que tudo é possível. Quando o homem estiver no deserto, eu mostro a terra prometida. Não é não? Então, quando o homem achar que não é nada, eu digo que ele é igual a mim, semelhante a mim, em minha imagem. Até que o homem acha que em si, que verdadeiramente é Deus. Porque se é igual a mim, então sou um Deus, posso criar, posso desenvolver, posso fazer ser e acontecer. Sim, claro, pode. Quando estiver em mim e eu nele. Senão ele não faz nada. Não fazendo nada. Ele vai querer fazer naquilo que não pode, ele vai entrar em depressão, em angústia, incapaz. Aí ele vai se tornar inútil. Entendeu, mulher? Aí ele vai se tornar inútil, incapaz. Aí ele fica morto. Morto tem ânimo? Morto faz alguma coisa? Morto tem fé? Morto pode trabalhar? Morto não faz nada. Então, todo aquele que já está morto, não fazendo nada, uma dica para ele: nasça de novo. Vinde a mim, alimenta-se de mim, nasça de novo e deixa eu restituir tudo que ele gostaria de ser. Aí eu farei uma nova criatura. Eu vou ressuscitar dos mortos. Porque morto não tem ânimo. Então eu vou dar vida para que haja ânimo, um espírito de vida. Porque eu o tornarei vida. Eu o tornarei luz. Eu o tornarei sábio. E tudo que eu hei de fazer, segundo a minha vontade, aí ele receberá o galardão do poder absoluto, onde tudo é possível. Nele vai habitar bondade, amor, misericórdia, compaixão, nunca maldade. Nele não vai implantar o mal e nem receber o mal. Ele vai plantar tudo que é bom. Ele vai plantar misericórdia, vai receber misericórdia, porque eu tenho misericórdia de quem tem misericórdia, então ele vai receber. Ele vai plantar amor e eu vou dar a recompensa do amor, e ele vai amar e ser amado e vai viver em unidade de amor. Ele vai receber a minha graça por obediência, por ter vindo a mim, por ter se alimentado de mim, por ter recebido o dom de mim e eu constituído, na verdade, o semideus. Aí tudo é possível. Um semideus não tem depressão. Um semideus não tem dúvida. Um semideus, na condição de servo, tudo pode. Naquilo que eu tenho desejo que ele faça. Aonde, na obediência e na compreensão, que ele entenda que eu sou, não transgredindo o meu querer e a minha vontade, respeitando-me. Porque aquele que não me respeita não terá a bênção em nada, porque a retribuição do respeito é o respeito. A retribuição do respeito nem sempre só ser respeitado, mas ser galardoado. Então as bênçãos serão concedidas, elas virão e alcançarão de perseguir. Amém. Amém. Mas para o meu povo, daqueles que diz quem serve,
mas com o teu coração condena a si mesmo. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, sem ter a mim o verdadeiro Senhor. Aquele que ama o mundo, que no mundo há. Aquele que está no mundo, segundo a condição do mundo. Então, eu vim para os doentes. Então, o que está com depressão, se eu fizer o sepultamento desta maldade que está nele, haverá a ressurreição dele. Não é um batismo, é um sepultamento da fraqueza. Porque toda a potestade de fraqueza que está nele, na mente dele, nas águas eu vou sepultar, anular. Quando ele sair, aí haverá morada. Porque eu estou batendo, não abre a porta, eu não entro. Então, se ele receber a mim, se alimentar de mim, vai receber meus dons. Eu vou constituir atalaia, cabeça, não será mais caldo. Vou sepultar toda a potestade de maldade que está nele, que leva ele à destruição, que são os demônios. Quando ele nascer de novo, ele será nova criatura. A depressão vai para o abismo. Então, não precisa medicamento na carne. Não precisa palavra de verbo, de psicologia do homem, para que o homem, em si mesmo, recebendo a psicologia do ignorante, venha se tornar Deus. Porque aquele que quer dar o poder da palavra, de tudo que é possível ao homem, quando ele, na verdade, não faz nem mesmo o que é possível assim, então é cego ensinando cego. Fraco, doente, ensinando doente. Dos dois, fraco, doente. É como um médico que manda parar de fumar quando ele é viciado no fumo. Para de fumar, senão você morre. Ah, mas o senhor fuma. Faz o que eu mando, não faço o que eu faço. Salvação individual. Para que eu vou buscar um médico para me libertar do cigarro, quando ele, na verdade, já é escravo do cigarro? Que conselho vai me dar? Se eu sei que não devo fumar, tem que pagar. Então eu não vou buscar um médico que fuma, não é verdade? Porque se eu vou buscar um médico que tem conhecimento, que diz que liberta, e nem ele está liberto, então ele não é médico. Ele não é digno de me libertar. Porque ele é pior do que eu, é escravo. E como pode um cego guiar outro? Como pode um escravo dar autoridade e autonomia para outro? Não tem como. Não é assim? Então, imagine eu te dar uma academia de musculação para aquele que tem desejo de ser forte e na tua aparência só o pó e cinza, só ossos. Eu não iria nessa academia. Tu iria? Não. Tu é dono da academia? É. Essa é a tua aparência da tua academia? É. Então não é essa aqui, a minha academia. Não é, não? Enquanto o homem estiver no mundo da depressão, da angústia, pela potestade que leva a isso, ele será destruído. Já está minado no coração do homem demônios, potestades, porque ele deu morada. Porque se ouvir e der ouvido, ele vai se alimentar de você. E você vai alimentar dele. E nele está escrito matar, roubar e destruir. Vai acabar. Mas se fizer o sepultamento, então 3 coisas deve fazer. Primeiro, sepultamento. Segundo, o manto do poder absoluto, na autoridade que tem, concedida, porque é capaz com a minha ajuda. E terceiro, manter tuas obras como uma nova criatura, tendo a consciência de que tudo foi sepultado e nele foi concedido a bênção. E ele é uma bênção. Aí ele vai estar liberto. A dica é: sepulte, arrependa-te,
creia, sepulte, busque, peça, será dado. Vá aos presbíteros da igreja, ungir com azeite em meu nome. Se houver pecado, serão perdoados. Se houver enfermidade, serão curadas. Mas o pecado cometido contra ele é porque ele, em verdade, se envolveu com as potestades do mundo, que é o espírito de depressão, de angústia, de destruição e de maldade. Quando isso tudo foi sepultado, ele vai nascer de novo, será uma nova criatura. Para o espírito de depressão, tem que ter esses 3 rituais. Tem que vir a mim, tem que me receber, se alimentar de mim, tem que sepultar a maldade. Eu tenho que capacitá-lo para ele viver em novidade de vida. Essas 3 coisas que ele tem que fazer. Eu tenho uma dúvida sobre o sepultamento. Por exemplo, a pessoa que está em outro lugar, como que ela faz o sepultamento dela? Sepultamento. Então vamos explicar sobre o sepultamento. Quando um ser não tem vida, considerado morto, e ele foi feito do pó, para o pó ele tem que voltar. Então ele vai para o sepultamento do pó, que é a sepultura. Sepultamento é sepultura, sepultar. É colocar no sepulcro. Sepultamento é colocar no sepulcro aquilo que não provém de vida. Se ele não tem vida, está morto. Lugar de morto é no sepulcro. Então ele tem que ser sepultado. Porque não há mais fôlego de vida. Isto aqui é um sepultamento quando não tem mais fôlego de vida. Primeiro sepultamento, uma morte carnal. Segundo sepultamento, da morte espiritual. Se o espírito não está mais nessa matéria, então ele tem que ser sepultado sobre o pó da terra. Não é? Não tem espírito mais, não anda, não vê, não enxerga, não ouve, não tem ânimo, não tem espírito nele. Então só tem a carcaça, o corpo. Então é o que vocês fazem, mortos, enterrando os mortos. Tá. Segunda morte, essa aqui é a primeira morte. Matéria. A segunda morte da alma, porque o espírito é imortal. Segunda morte. Aqui está morto a alma e resgatado o espírito. Aqui o segundo é a morte da alma. Uma alma sem fé, morta. Uma alma sem aliança comigo, morto. Uma alma sem o aval da vida, sem os dons espirituais, morto. Só que é uma alma que vive na morte, no vale da sombra da morte, que é o mundo. Sem mim, ele está morto. E esta morte deste ser tem que ser sepultado em águas. A morte de uma carne, para quem não tem mais nenhum valor segundo a carne, é sepulcro. E a morte para o espírito, para nascer de novo, as águas. Aí ele nasce de novo. Sepultamento de raízes e sepultamento dos pecados cometidos. Maldição, raízes de maldição, pecado individual, que leva à morte. Então, quando ele é sepultado os pecados individuais, não sepulta a raiz de maldição. Sepulta o pecado cometido por dele, que vai ser cobrado dele a iniquidade praticada. Porque o pai não leva o pecado dos filhos, os filhos não levam o pecado do pai. Então não se pode fazer sepultamento de batismo dos pecados dos pais. Não pode. Tem que fazer o sepultamento das raízes do pai. Quando um pai comete um pecado, ele comete um pecado contra si. E comete 2 coisas. Quando ele comete uma transgressão, ele comete um pecado. O pai cometeu a transgressão. Foi um pecado. Desobediência ao mandamento. Aí tem nele a sentença da morte.
Então, quando ele se arrepende de tudo isso, recebendo a mim, vai receber através da minha graça o anular de todos os teus pecados, porque o salário do pecado dele é a morte. E esta morte não é essa morte, a primeira morte. É verdadeiramente a morte de tormento eterno, ao lago de fogo, que é a segunda morte. Que a primeira morte ele já está morto. Quem já tem a primeira morte sem mim, está morto. Um morto que vive em uma alma vivente, morta. Uma alma morta vivente. Quando recebe a mim, uma nova criatura. Uma alma nova criatura vivente. Vivendo em espírito e em verdade, pelo meu espírito. Todos os pecados cometidos foram perdoados, porque não há mais transgressão, porque ele tem o conhecimento, a sabedoria e o estado de obediência a mim. Então ele nasceu de novo, nasceu no conhecimento, na sabedoria, na minha verdade, alimentado por mim, então ele será como eu. Então, o salário dele é a vida eterna. O salário de quem transgride é a morte. Quem obedece, o céu. O que é o céu? Paz. O céu celestial é paz. Quando em tua casa está tudo em paz, está no céu. Está em paz, está no céu. No céu da consciência. Mas o homem leva duas coisas no homem. O pecado cometido por ele,